Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e nesse vídeo nós vamos falar sobre uma matéria que saiu no site Screen Rant que diz: como a morte importante da sexta temporada de Cobra Kai afetará John Kreese nos episódios finais da série. Se você quer saber mais sobre isso, fique comigo até o final. Agora, sem mais delongas, bora pro vídeo. Com uma grande morte acontecendo na parte 2 da sexta temporada, o co-criador da série falou que essa tragédia vai impactar John Kreese. Tanto Miyagi-Do quanto Cobra Kai chegaram ao torneio Sekai Taikai com mais rivalidades e tensão crescendo enquanto as equipes tentaram acumular pontos para chegar às rodadas finais. Ao longo do último lote de episódios, a faca de John Kreese se tornou o item-chave na história, o que levou o Quan a se esfaquear acidentalmente, no entanto também fatalmente após uma briga de karatê no torneio. Em uma entrevista, um dos criadores de Cobra Kai abordou o significado da faca de John Kreese e da morte do Quan impactando a parte 3. Ele admitiu que a equipe criativa queria ter certeza de que os espectadores ficariam nervosos sobre a faca. O co-criador provocou brevemente que os episódios finais veriam Kreese lidar com as consequências, mas não elaborou como isso aconteceria. Ele disse: queríamos que aquela faca fosse algo que deixasse você nervoso. Sentimos que preparamos Quan na primeira parte, pois este é o novo garoto antagonista do exterior. Então você está apenas assumindo que ele estará em uma luta final ou algo assim. Você acha que ele terá aquela armadura de enredo. Também queríamos que Kreese tivesse que ver as consequências de algumas escolhas que ele fez. Você verá como isso reverbera na última parte. O que esse comentário significa para o arco de Kreese em Cobra Kai? Desde o início da franquia Karate Kid, Kreese tem sido proeminentemente um vilão-chave, que continuou na série da Netflix. O antagonista é frio e corrompido a ponto de até mesmo machucar seus alunos quando eles falham, com Johnny Lawrence sendo um exemplo de enfrentamento desses traumas. Embora John Kreese tenha tido momentos em que se conecta com seus alunos, qualquer chance de redenção é manchada quando ele retorna aos seus modos brutais, egoístas e vingativos. Embora o criador não elabore muito além do que ele falou, seus comentários aparentemente confirmam que a morte do Quan pode realmente impactar John Kreese. Embora muitas pessoas sejam culpadas pela tragédia, Kreese seria em última análise o mais responsável devido à sua fome de vingança contra Terry Silver. O personagem de Martin Kove também desempenhou um papel em encorajar Quan a se tornar o líder do dojo devido à sua atitude rebelde e implacável. Se Kreese assumiria sua parte em sua morte não está claro e continua sendo a maior questão nos episódios finais. Uma maneira pela qual John Kreese pode buscar um arco de redenção é através dos momentos antes da morte infeliz. Apesar do relacionamento tumultuado entre Johnny e Kreese, Johnny salvou o Kreese do Terry Silver. Se isso mudaria o líder do Cobra Kai é difícil prever devido a seu histórico de engano e desconfiança. No entanto, ao contrário do passado, Kreese está finalmente vendo a realidade de suas próprias ações, causando a morte de um aluno. O autor da matéria se diz chocado com os eventos da parte 2 e está curioso para saber como o torneio Sekai Taikai vai continuar nesse ponto. Se os episódios finais tentarão mostrar Kreese corrigindo seus erros. Ele diz temer que seja tarde demais para buscar qualquer redenção, já que ele sempre tende a bagunçar de alguma forma. Dito isso, os comentários do co-criador significam que a história de John Kreese ainda não termina, e os episódios finais podem ter algumas últimas surpresas sobre seu personagem. Infelizmente, essas respostas não virão imediatamente, já que os episódios finais de Cobra Kai serão lançados apenas em fevereiro. Lembro que já falei muitas vezes aqui no canal que uma redenção para John Kreese era meio improvável, simplesmente pelo fato de que nós não sabemos o que podemos esperar do Kreese, porque uma hora ele parece estar no caminho da redenção e logo depois ele volta a ser o bom e velho John Kreese sem compaixão. Sabemos que num passado muito distante o Kreese foi uma boa pessoa. Quando ele chegou no exército ele não tinha ideia do que ele iria se tornar. As experiências do Kreese na guerra, a morte de sua amada e o treinamento com Kim Sang-yang mudaram muito o personagem. É possível ver que o desejo de vingança do personagem nessa sexta temporada o cegou para o óbvio. Não podemos esquecer que o Kreese do
final dos anos 70 e início dos anos 80 negou uma participação no Sekai Taikai que foi sugerida por Terry Silver. Naquela ocasião, o Chris percebeu que o Cobra Kai não estava pronto para esse torneio. Mas como o Chris estava cego por vingança, ele acabou apelando para os alunos da Sensei Kim, que ele nem conhecia. Óbvio que o Chris apostou no Quan como seu novo Rei Cobra, e ele sentiu a necessidade de resgatar um de seus alunos antigos, então ele foi atrás da Toei para completar a equipe. Como vimos na parte 1, o Chris testou e percebeu que ele poderia sim manter o Quan na linha. No entanto, ele não sabia que o personagem poderia se tornar uma verdadeira bomba relógio caso fosse derrotado no torneio. Foi possível ver muitas falhas de segurança no Sekai Taikai, e uma delas foi mostrada com o Chris circulando com uma faca livremente durante todo o torneio. Outra coisa é que se os russos já tinham sido eliminados, o que é que eles ainda estavam fazendo ali? Eles deveriam ter sido convidados a se retirar pela segurança, se é que tinha alguma segurança ali. E por que o Chris não manteve a faca na sua mão o tempo todo? Afinal de contas, a sua faixa não era nenhuma bainha e ele ainda colocou atrás. O Chris praticamente desistiu do torneio quando ele decidiu que ele ia tirar a vida de Terry Silver. Porque o que fazia ele pensar que ele iria matar alguém ali e o Cobra Kai continuaria na competição? Talvez o dojo até continuasse na disputa, no entanto o sonho do Sekai Taikai chegaria ao fim para John Kreese. A menos que ele pensasse em dar o bote traiçoeiro da cobra e se retirasse do local imediatamente. No entanto, eu não acredito que o Chris tenha planejado aquilo. Na minha opinião, ele simplesmente estava tentando matar o Terry movido pela raiva. Ou seja, ele não tinha estratégia nenhuma, ele simplesmente ia fazer e pronto. Como já falei em outros vídeos, não curti a morte do Quan e acho que era um personagem que tinha muito pela frente. No entanto, entendo os criadores que queriam que fosse uma morte muito impactante. E como o Quan já conquistou uma boa base de fãs, com certeza a morte dele vai mudar toda a franquia Karate Kid daqui pra frente. Não podemos esquecer que a temporada foi gravada como todas as outras. A diferença é que ela foi dividida em 3 partes. Ou seja, quando o Quan teve o seu destino, os criadores não tinham como saber como seu personagem seria recebido. Não é como se eles tivessem gravado 5 episódios, esses episódios tivessem ido ao ar, o público tivesse abraçado o Quan, depois eles tivessem gravado mais 5 episódios com a sua morte. Claro que já dava pra perceber por as características do personagem que ele seria um personagem muito popular, e talvez por isso eles tivessem apostado na morte dele. Mas mesmo que eles quisessem, eles não poderiam ter mudado o final do personagem por conta da sua popularidade, porque o final já tinha sido gravado. Quanto ao Chris, já deu pra perceber que ele vai ficar assim muito abalado, deu pra perceber a sua reação no final da parte 2. O Chris parecia aquele personagem que estava ali em cima do muro, entre o lado sombrio e o lado da luz. Acredito que a morte de um aluno vai fazer com que esse sensei reflita tudo o que ele aprendeu no método do punho, e provavelmente ele pode sim acabar no caminho da redenção. Mas qual a sua opinião sobre isso? Já deixa aí nos comentários. Se você gostou desse vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as nossas notificações, assim você não perde nenhum conteúdo novo aqui do canal. Nós vamos ficando por aqui, fiquem com Deus, um grande abraço e até o próximo vídeo, se Deus permitir.